maracujá, né? Então, a gente tem 4 grupos de maracujás que eu quero conversar com vocês com relação a cultivares. A gente tem o maracujá azedo. Esse é o maracujá mais comum. É o que a gente encontra facilmente nos mercados, a agroindústria utiliza para extração de polpa. 90% dos pomares brasileiros são com esse maracujá, né? Maracujá azedo. É uma cadeia produtiva muito forte no Brasil. O Brasil é o maior produtor e maior consumidor desse maracujá. Curiosamente, não é o maior exportador. Praticamente toda a produção de maracujá no Brasil era consumida no Brasil, né? Em 2012, por exemplo, chegou próximo de 1 milhão de toneladas de maracujá. Esse é o maracujá azedo, é a principal cadeia no Brasil. Nós temos também os chamados maracujazeiros silvestres, né? Em 2013 para cá surgiram as primeiras cultivares de maracujazeiro silvestre. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma dessas cultivares que foram lançadas, as características de cada uma, como tem sido a produção. E depois nós vamos ter um espaço também para perguntas, se tirarem alguma curiosidade, alguma dúvida com relação a isso. Um outro grupo que eu quero comentar com vocês é os maracujazeiros ornamentais. Esse maracujá é voltado para plantas ornamentais, que na verdade tem uma geração de emprego e renda muito importante no Brasil quando a gente pensa em planta ornamental. E no caso dos maracujás, basicamente eles só fornecem flor, no caso dos ornamentais, não fornecem fruto, né? Então é dessa linha. E um último grupo que eu quero comentar é o maracujazeiro doce. É um maracujá, parece uma mamão papaya, você corta e consome direto. É doce igual mel, por isso que vem esse nome mel do cerrado, o nome da cultivar. É um material para se consumo direto. Aqui, vocês receberam um panfleto aí que tem um site onde vocês têm as características de cada uma dessas cultivares e aonde conseguir semente muda. A gente tem licenciados aqui no DF, em várias regiões do Brasil, e eles mandam semente muda do Rio Grande do Sul até Roraima. Então, hoje, qualquer produtor que quiser ter acesso às cultivares, eles mandam por Sedex, por correio ou por transportadora, dependendo do volume, né? E aqui também tem um site onde tem muitas informações de como cultivar o maracujá. Como que é feita a correção de acidez, fertilidade do solo, poda, polinização, irrigação, fertirrigação. Então nesse site aqui tem várias publicações sobre isso. Guia de identificação de praga e doença, controle, manejo integrado de praga e doença. Então esse site aqui, certo? Bom, alguém tem uma ideia aí, pessoal? Quantos maracujás que a gente tem no mundo? Número de espécies? Alguém já leu alguma coisa? Esse aqui já leu, esse aqui é de maracujá. Em torno de 500 tipos diferentes de maracujá, 500 espécies. Então, uma diversidade muito grande. É maracujá azedo, maracujá doce, né? Tem maracujá para fruta fresca, tem maracujá para indústria. Então, tem vários tipos. Das 500, quantas que produz fruto comestível? 50. Opa, quase. 120. 70. 70 espécies produzem frutos comestíveis. Então é possível imaginar uma feira só com maracujá, né? E interessantemente, vários países cultivam vários tipos de maracujás. A Colômbia, por exemplo, ela produz e exporta para a Europa 6 tipos de maracujás, né? 6 espécies diferentes. E o Brasil está caminhando para isso, com o lançamento dessas cultivares, então para diversificar mais os tipos de maracujás que pode explorar comercialmente. Você ia fazer uma pergunta? Na questão desses maracujás que são ornamentais, essas flores, elas têm alguma comestível ou é só ornamental mesmo? Olha, não fizemos teste ainda. De repente, pode até ser, viu? Tem que avançar, né? Não sei, né? Eu não tenho essa resposta. Desses aí, a gente não tem esse hábito de consumir. É bonita, né? Dá até vontade de comer. Dá. Então, avançando aqui, a questão do uso múltiplo e diversificado. Então, o maracujá, pensando nessa diversidade que a gente tem a possibilidade de extrair a polpa, que é o mais comum, que é o arígulo da semente, né? Então, aí tanto doce quanto ácido. Semente, a semente se extrai um óleo de altíssima qualidade, tanto para alimentação quanto para cosméticos, né? Então, utilização. Folha, por exemplo, a maracujina, todo mundo conhece a maracujina. Sim. Ela é feita a partir de um princípio, de um fitoconstituinte chamado de passiflorina, que é extraído da folha do maracujá doce. Então, o uso da folha. Casca. Basicamente, o uso da casca, vamos pensar no resíduo de agroindústria, que é muita coisa, né? Basicamente voltado para alimentação animal. O gado gosta muito da casca do maracujá. Logicamente que as pesquisas estão avançando, então é possível, por exemplo, extrair pectina dessa casca, uma pectina de ótima qualidade. E também, eu acho que vocês já viram da fibra do maracujá, da farinha, né? Da casca.
relacionadas a propriedades de regulação do sistema digestivo, redução de colesterol. Então, tem vários estudos mostrando a utilização da casca para fazer essa farinha, né? Flores, basicamente aromas para cosméticos, né? Então tem essa utilização. Além do uso múltiplo, o uso diversificado, que são os grupos, né? O maracujá azedo, que é para mousse, para suco, né? Tem o maracujá doce para consumo direto, tem o maracujá ornamental, que é para flor, e tem os maracujás medicinais ou funcionais, que é outro uso diversificado dos maracujás, né? Vamos começar aqui pelo maracujá azedo. Essa é a cadeia produtiva mais forte no Brasil. Temos produtores do Rio Grande do Sul até Roraima. Então, algumas cultivares. Quais são as instituições públicas e privadas que têm programa de melhoramento genético? Então, nós temos a Embrapa junto com a ANB, nós temos a Flora Brasil, que tem o FB100 e FB200, nós temos o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que tem o IAC 273, o IAC 277, 275. Temos a EPAGRE, em Santa Catarina, que lançou em 2015 o Catarina, que é um maracujá muito adaptado lá para a região deles. Temos a UENF, que tem o Rio Dourado, que também é um maracujá mais resistente a vírus, lá para o Rio de Janeiro. Então tem algumas instituições brasileiras que têm alguns maracujás registrados no Ministério da Agricultura. Eu vou falar um pouco mais dos maracujás da Embrapa, da UNB, que a gente tem mais dados de pesquisa para poder trocar alguma experiência com vocês aqui. Basicamente, as cultivares de maracujá azedo têm um tripé em termos de característica. O que o produtor quer? Produtividade. Ele quer um maracujá que produza muito, porque ali é a renda direta dele. Ele quer um maracujá resistente a praga e doença. Vocês viram na estação anterior. Tem problemas, então, quanto maior a resistência dessas cultivares, menos gasto o produtor vai ter com o defensivo. E o produtor, ao contrário de que muita gente pensa, ele não gosta de usar agrotóxico, porque é custo de produção a mais. Então, você tem a planta mais resistente, ele não vai precisar usar. Então, a resistência à doença. E a outra característica do tripé é a característica física e química dos frutos. A fruticultura, o consumidor compra com os olhos. Então, é importante que o maracujá, por exemplo, tenha um fruto bonito, oval, liso, com bom rendimento de polpa, né? Então, isso é que o produtor quer e, logicamente, o consumidor também. Vai valorizar mais o produto dele. Então, esses maracujás aqui, a gente fala que são maracujás de dupla aptidão. Eles servem tanto para a indústria quanto para a fruta fresca. Normalmente, alguns maracujás de aptidão única, por exemplo, o FB300, que é um maracujá menor, pequeno, ele já não tem um valor comercial muito bom para a fruta fresca, é mais para a indústria. Mas esses aqui são todos de dupla aptidão. Mesmo esses que têm casca roxa, tá vendo? O ouro vermelho e o rubi do cerrado. O rubi do cerrado foi lançado em 2012, é o último lançamento desses aqui, um maracujá bastante produtivo e tem feito muito sucesso na agroindústria também, porque ele tem maior resistência ao transporte. Tem uma casca mais rígida, então imagina, os produtores normalmente fretam Scanias para levar esse maracujá para a indústria. Scania 30 toneladas de maracujá. São pilhas de saco em cima do 12, 14 sacos, né? Então por exemplo, o gigante amarelo, o sol do cerrado, às vezes a casca é mais fina, pode estourar. E esse aqui já é resistente, bastante resistente ao transporte. E a indústria tem gostado muito por causa do rendimento. Passa às vezes de 40% de rendimento. Então 40% desse fruto é polpa, que a indústria tem no processo de extração. Polpa mais alaranjada, certo? É outra característica importante. Alto teor de sólidos solúveis totais, que está relacionado com o rendimento da polpa para fazer o suco. Então, esse tem feito bastante sucesso. No caso de fruta de mesa, esse fruto arroxeado, o consumidor às vezes ainda não está acostumado com ele, né? O maracujá pensa no maracujá amarelo, mas esse maracujá roxo dá uma polpa espetacular. Então o consumidor está começando a entender, mesmo na gôndola do supermercado, já pegar o maracujá vermelho, porque tem bom rendimento, a polpa é mais forte, mais alaranjada. Então está começando a mudar esse paradigma, colocando o maracujá de casca roxa também como alternativa para consumo. Além de enfeitar também. O maracujá ele deixou de ser aquele fruto todo enrugado para você tirar a polpa ali, para ser um fruto para você colocar numa fruteira, por exemplo. Então o roxo entra também nessa composição para a dona de casa utilizar. Só uma dúvida assim, por que ainda a gente vê muito nos mercados que o gigante amarelo e o sol do cerrado eles são ainda predominantes? Na questão de comércio, é questão mesmo cultural mesmo? Está relacionado com essa questão da aceitação do consumidor pelo fruto. Ele já chega ali pensando no maracujá, aquele fruto grande, né, amarelo,
Né? Então, Bonito. Rubi a gente quase não planta encontra, né? menos dele, não? Desse roxo se planta. pois é, aí é aquela questão, né? Ah, mas ele dá fruto roxo. Ah, não, vou plantar o amarelo, porque o amarelo é que vende. Né? Então tem uma questão assim. Mas o que está acontecendo, por exemplo, na região do Paraná e algumas regiões do Brasil? Está começando a ampliar a produção desse maracujá, vamos dizer assim, de 50% de roxo, 50% amarelo. Inclusive, na Europa, eles aceitam mais esse tipo de maracujá. Então, está abrindo novas alternativas de comércio para esse tipo de maracujá, inclusive na composição de caixas, onde você faz tipo um xadrez, amarelo e roxo, amarelo e roxo. Isso salta os olhos, né? Então você consegue um valor agregado maior e o produtor consegue mais dinheiro em cima disso aí. Nenhum desses aí é geneticamente modificado, né? Não, todos, certo, são todos obtidos por melhoramento genético convencional. Não existe transgênico, nesse caso aqui, não tem transgênico. Embora é até bom sua pergunta para a gente colocar um pouquinho até para reflexão. Transgenia é basicamente um melhoramento genético, só que você faz uma inserção controlada do DNA. Não por meio de cruzamentos, mas por meio da engenharia genética. Então, vamos pensar rapidamente, já que fez esse negócio, é bom a gente, né, a gente está no ambiente acadêmico aqui também. 95% da soja brasileira já é transgênica. Quase 90% do milho já é transgênico. Então, a gente vai no supermercado, óleo, todo brasileiro já consome transgênico. Isso há pelo menos há uns 10 anos. Então, o transgênico está desde 1994 no mercado. Não tem nenhum estudo comprovadamente, cientificamente comprovado, dizendo que transgênico vai causar algum dano para a saúde. Porque para ser liberado comercialmente, são mais de 2.000 testes que são feitos. E por que o produtor está plantando transgênico? Porque tem uma vantagem agronômica e muitas vezes. Eu vou trazer só uma para a gente ter reflexão. Resistência a inseto. O produtor que planta algodão, soja, se ele não planta uma planta transgênica, ele vai usar organofosforado, porque ele vai ter que controlar aquela praga, senão ele não vai conseguir produzir. Organofosforado é tarja vermelha, é o pior inseticida que tem. A expectativa que tem, em termos de análise, é que transgênico reduziu em torno de 40% o uso de organofosforado no mundo. Então o transgênico ele veio, ao contrário, né, de muitas vezes a gente pode pensar, ele veio como uma contribuição da ciência para reduzir problemas, para melhorar o ambiente. Mas é uma coisa importante, mas é uma discussão profunda. Vamos voltar aqui, senão a gente fica aqui de transgênico. Né? Vamos falar aqui do caso do maracujá silvestre. Esse aqui foi lançado em 2013. Esse maracujá, tá vendo que é um outro fruto? É uma outra fruta. Ele pesa em torno de 60 gramas, é um maracujá verdinho. Tem 4 aptidões. Ele tem uma leve acidez, então você consegue cortar e comer direto. Então, acidez. Essa leve acidez também permite que possa fazer mousse, suco, igual o outro maracujá. Tem uma flor branca muito bonita, que tem um potencial ornamental. E o que a ciência está mostrando, junto com uma parceria da Embrapa, com a UNB, Faculdade de Medicina, de Farmácia, tem mostrado que esse maracujá realmente tem propriedades funcionais. O que é isso? Ele tem substâncias benéficas para a saúde, basicamente voltada para a questão de redução de ansiedade, qualidade do sono, e anti-estresse, basicamente isso. Isso não é propaganda, é uma coisa comprovada cientificamente que é possível que esse maracujá tenha essas características. E o produtor está se fazendo valer disso para ganhar mais. Ele chega na feira, ó, esse aqui é o Pérola do Cerrado. É aquele maracujá que tem propriedade funcional, anti-estresse, diminuição de ansiedade. Né? Então, o produtor está conseguindo produzir, vender melhor. Né? Às vezes ganha 8, 10 reais o quilo desse maracujá numa feira. Isso faz toda a diferença, por exemplo, um assentado de reforma agrária que ganha 75 reais por mês. E ele com poucos plantas do Pérola ele consegue tirar, vamos supor, 100 plantas, você vai produzir aí 30 quilos, 100 vezes 30, 3 mil. Vamos colocar que vai receber, vai vender barato, 5 reais. 3 mil vezes 5, 15 mil reais. Para quem ganhava 75 por mês, então quer dizer, isso aí está mudando a vida ou melhorando a qualidade de vida. Um assentado de reforma agrária está financiando um trator, por exemplo, com base nesse Pérola, né? Então é uma tecnologia que veio para agregar então a produção, né? Ele mesmo maduro fica verde? Mesmo maduro fica verde. Então quando eu sei que ele está pronto? Quando ele cai. Quando ele cai, ele está pronto para consumir. As sementes, existem dificuldades
tivesse outra, por exemplo, do doce, Para conseguir semente, para plantar? Nenhuma. Hoje tem pronta entrega. Hoje a Embrapa, o UNB, tem rede de licenciado que manda semente e muda para o Brasil inteiro. Manda por Sedex ou por transportadora. Então, todo Se eu quiser produtor... silvestre, Opa, só eu quero 100 mudas do Pérola do Cerrado. Vai chegar na sua casa na semana seguinte. Então, mas e o custo da semente é mais ou menos igual ou... boa pergunta. E vale a pena aproveitar sua pergunta para fazer isso. Normalmente, para fazer um comentário, normalmente o produtor de maracujá, eu vou estimar em torno de 60%, o produtor ele não compra semente certificada nem muda certificada. Ele pega o fruto da pomar anterior e usa para fazer a semente, com a ilusão que ele vai economizar. Ah, não, eu vou economizar. Vamos pensar em termos de custo. O que esse produtor está economizando? Bom, maracujá azedo, 30 mil reais o custo de produção de 1 hectare, 30 mil. A semente para plantar 1 hectare, 300 reais. É 1% do custo de produção. E às vezes ele está com a ilusão de economizar 300 reais. Na hora parece muito, mas se você fizer um planejamento do custo de produção, é simplesmente 1%. Então o produtor, seja da fruticultura, maracujá, ele pode economizar em várias etapas do pomar, dos tratos culturais, mas ele não deve economizar nem na muda e nem na semente, porque isso é a garantia de sucesso dele. Por quê? Vamos pensar, uma muda certificada de gigante amarelo, ele tem potencial de produção de 100 toneladas por hectare. Isso é o potencial, em condições ótimas. A média brasileira é de 14. Então imagina, se a média é 14, tem produtor produzindo 9, 8, sendo que teria um potencial de produzir 100, se ele usasse uma genética boa. Então o produtor ele pode economizar, mas não na semente e na muda. Principalmente fruticultura, que são plantas perenes ou semi-perenes, onde vai ter, por exemplo, esse aqui, ó, a gente tem pomar dele produzido por 12 anos. Então, o cara vai economizar na muda, na semente, de um pomar, de uma planta que vai ficar 12 anos produzindo. Não faz sentido, né? Então, foi muito boa a sua pergunta para esclarecer isso. No caso desse maracujá aqui, vale a pena comentar com relação à questão agronômica. É uma planta muito resistente à praga e doença. Então, esse tem viabilizado, por exemplo, o cultivo orgânico, assentados de reforma agrária, que não tem tanta capacidade de investimento. Então, é uma planta muito rústica e muito tolerante a estresse hídrico também. Né? Pensando em estresse hídrico, essa cultivar aqui, ó, que é o BRS Sertão Forte, é um Passiflora cincinata, é um maracujá silvestre. É nativo do semiárido. Imagina o semiárido, 500 milímetros de chuva por ano. Às vezes passa 5, 6 meses sem uma gota de água. E esse maracujá sobrevive nessas condições. Então é uma planta muito especial. É uma planta que tem viabilizado cultivo em sequeiro no semiárido. Então, e tirando um produto interessante, esse maracujá é extremamente ácido, é para suco e para geleia. Essa geleia desse maracujá, ela está sendo exportada para a Europa a preço de ouro. É uma geleia muito apreciada. Então tem algumas cooperativas no semiárido e alguns produtores que estão cultivando essa cultivar aqui para extrair a polpa e fazer essa geleia para exportação. Então, uma planta muito interessante, nativa lá do semiárido. Olha a flor como é que é, ó, roxa, né? Atrai muitas abelhas, a mamangava, por exemplo, que são polinizadores de maracujá. Então é muito comum alguns produtores plantarem algumas plantas desse maracujá no meio do pomar para atrair as abelhas, para polinizar. Então é interessante. No cerrado é bom também? No cerrado? No cerrado, vai bem no cerrado e atrai mamangava. E uma caipirinha silvestre muito boa também, né? Uma caipirinha? Com certeza. Olha só, outra cultivar que eu quero comentar com vocês é o maracujá doce. É o mel do cerrado. Esse foi lançado no final de 2017. É um maracujá de uma fruta especial, de alto valor agregado. Então, é o produtor que vai colocar numa cesta ou numa bandeja. Ele vai vender isso a 10, 12 reais o quilo, né, para a rede de varejo. Se ele pode acessar o consumidor direto, às vezes 20 reais o quilo. Tem um produtor em Pouso Alegre que está produzindo essa cultivar. E ele está conseguindo uma rede e vai vendendo a 20 reais o quilo. Ele está mudando a história dele na propriedade, em termos de recurso para financiar um trator, para colocar um filho na faculdade, para ter internet, para ter televisão. E é isso que é o grande desafio nosso. 20 reais que ele vende, então vende chega direto no consumidor. Ah, no consumidor. Ele faz a bandejinha, sabe? Ele gasta um tempo precioso dele trabalhando a apresentação do produto. Ele não chega e coloca um monte de maracujá doce num saco. Valor agregado, né? É, valor agregado.
Isso aí, às vezes o mesmo maracujá ele vai conseguir 10 vezes mais o valor se ele trabalhar. Logicamente que ele não vai, isso não vai tirar do bolso, ele vai ter que trabalhar, abrir uma rede de clientes para poder fornecer isso aí. Aqui é um plantio, por exemplo, em Blaslândia, ó, em estufa. É uma cultivar interessante que dá uma flor roxa, né? Muito bonita. Então, um maracujá muito interessante para plantar no fundo de quintal, em pequenos sítios, porque além da flor, ele fornece o fruto. Tem algum problema se você plantar um silvestre, um doce, um Nenhum. fazer- Zero. Pode plantar tudo junto no mesmo lugar? Pode. Normalmente você não vai plantar na mesma linha. Por quê? Algumas são mais agressivas. Como o pérola, ele é muito agressivo, então ele vai matar as outras. Entendi. Mas então, deixando espaço entre um e outro, você pode plantar próximo. Logicamente que não vai alterar o fruto vai ser a mesma coisa, cada um vai manter as suas características, mas pode ter algum cruzamento entre eles. Aí você não pode usar semente. Mas lembra que eu falei no início? Pronto, não tem que usar semente não, eu tenho que comprar uma semente certificada, né, com qualidade. Vai ter uma mistura aí, né? Alguns cruzam. O cetáceo, por exemplo, pérola, ele cruza com azedo. Ornamentais. Vou comentar um pouquinho dos ornamentais. Então, é uma linha nova, foi lançada esse ano. As plantas ornamentais no Brasil têm uma cadeia muito boa para geração de emprego e renda. É um nicho, é uma cadeia produtiva importante. No caso dos maracujás ornamentais, produz flores praticamente o ano todo, mas é para composição aqui, de muro, de latada, de pérgola, tá vendo? É uma flor muito bonita, produz praticamente todos os meses do ano, ao contrário das plantas importadas. A maioria das plantas para muro e para pérgola são importadas da Europa. Então elas florescem durante 2 meses e passam o ano inteiro sem flor. Já o maracujá não, ele produz praticamente o ano inteiro, porque é adaptado às nossas condições tropicais, né? Então nós temos o Bossefora, que é um outro maracujá ornamental. Esse tem uma flor grande, bonita, alaranjada, né, que também serve para muro, para pérgola. Temos o Rubi do Cerrado, o Rubiflora, desculpa, que é um maracujá ornamental também. Então você já pode fazer uma pérgola já plantando maracujá para ele, né? Tomar conta, fazer sombra, flor, né? E olha só interessante, ó, os maracujás ornamentais, a propagação é por estaca. Então com 40 dias, 60 dias já solta botão, ó. Então essa é uma característica interessante. E alguém sabe, alguém já leu, por que o maracujá é chamado flor da paixão? As características são associadas com a crucificação de Cristo. Ó, você é especialista em maracujá, vou te passar para cá. Eu sou filha do Zé, quase. Bacana. E é isso aí. Então, é uma analogia da morfologia da flor com a paixão de Cristo. Isso os jesuítas usavam a flor do maracujá para catequizar os índios. Então, qual que é essa analogia, essa simbologia? Está vendo aqui, ó, 3 estruturas femininas, tá vendo? Eles associavam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só a parte masculina, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes masculinas. São as 5 chagas, né? 2 na mão, 2 no pé e 1 no coração. E essa rede de filamentos aqui, ó, a gente chama de fímbrias, é analogia com a coroa de espinhos. Então é isso. A flor da paixão é ligada à paixão de Cristo, né? Isso para a planta ornamental, pensando que mais de 90% dos brasileiros são cristãos, é uma coisa a mais. Olha, compra essa mudinha de maracujá ornamental, porque ele é da paixão de Cristo, né? Então o produtor tem que pegar as características e ganhar em cima, né? Ela chega à fase adulta em quanto tempo, mais ou menos? É aqui, ó, com 40, 60 dias já solta botão. Já começa? Já começa. A inflorescência dele não tem sensibilidade a fotoperíodo não? Floresce todo ano? Esse maracujá, como é um cruzamento, isso aqui eu não falei, mas é um cruzamento interespecífico. É cruzamento de uma espécie de flor vermelha da Amazônia com uma flor de flor branca do Cerrado. Então esse híbrido, ele tem essa característica de insensibilidade a fotoperíodo, ele praticamente floresce o ano todo. Então dá. Outro maracujá ornamental que foi demandado na época foi para a gente desenvolver uma flor que tivesse coloração rosa, para fazer aquelas campanhas de prevenção de câncer de mama, né, outubro rosa. Então tem essa linha também que o produtor pode ganhar em cima disso. Olha só, é uma planta que já solta flor no vaso de maracujá. Então rápido. E campanha de câncer, prevenção de câncer de próstata, uma flor azul. Então é uma outra cultivar que tem essa característica, né?
Bom, novidade da pesquisa, o que vem pela frente aí? A gente deve lançar no próximo ano essa cultivar, chamada BRS Vita Fruit. É um Passiflora tenuifila, um maracujá silvestre. É um maracujá, com base nas parcerias com a Faculdade de Medicina e de Farmácia, esse maracujá tem sido observado que ele atenua os sintomas de mal de Parkinson. Né? Isso em parceria com a Faculdade de Medicina da UNB. E tem propriedades anti-estresse, propriedades antioxidantes também para a produção de pasta base de alimentos para sopas, por exemplo. Então tem voltado muito para essa questão de características funcionais e medicinais. É interessante que os animais não gostam dele, né? Nem a gente gosta muito, porque é um maracujá que tem um gosto de alho, assim. Então, por isso que eu estou falando que é um maracujá voltado para a medicina. Então, qual que seria o uso desse maracujá? É com parceria com a iniciativa privada ligada à farmácia para a produção de medicamentos, usando os fitoconstituintes. Né? Embora já se tenha várias receitas do uso do fruto como um todo. Por exemplo, eu dei o exemplo das pastas base para sopas, que ficam bom. Né? Então Esse é uma novidade. Já existe semente? Nós já temos a cultivar, né? Tem até nome. O que está faltando agora para chegar no consumidor é o lançamento oficial e as parcerias com a iniciativa privada ligada à questão de medicamentos, para desenvolver então esses ingredientes. Né? Mais novidade da pesquisa são os mini maracujás. Isso deve ser lançado também em breve. Isso é voltado para uma linha nova chamada de fruticultura ornamental. O que é fruticultura ornamental? Para plantar no fundo de quintal, plantar em pequenos sítios, chácaras. E a planta, não só a flor é bonita para ornamentação, mas o fruto também. Então essa planta, por exemplo, desse mini maracujá amarelo, uma planta pequenininha dessa aqui chega a dar 400 frutos. E é um fruto gostoso, doce. Então tem o mini maracujá amarelo e o mini maracujá roxo. Terapia, né? O cara chega até com medo de atacar E o mini maracujá roxo é interessante porque, ao exemplo do ornamental, ele já vai crescendo e já vai soltando fruto. Rapidinho. E o sabor? Doce. Doce também? Aromático. Nossa, Então vamos lançar rápido isso aí, porque tem gente, né? É novidade. E é tudo o que? O mais importante é da biodiversidade brasileira. Então o maracujá é do Brasil. E a gente a exclusividade da Embrapa é esse desenvolvimento aí? Isso, a Embrapa com a rede de parceria. Hoje a Embrapa ela não trabalha sozinha, né? Tem parceria com a ANB, com outras faculdades, tem parceria com a iniciativa privada também. Por exemplo, eu falei que os licenciados que muda para o Brasil inteiro. Então é a rede licenciada da iniciativa privada. Só do Brasil, não tem do exterior. Não, isso aqui é essencialmente brasileiro. Só não pode chegar a R$ 8,90, R$10, né? Mas se você produzir, você vai achar bom, não vai não? Chega a 100. Né? Mas se tem gente disposta a pagar, então isso é importante para o produtor, né? É dessa forma que ele vai ter mais renda, ele vai conseguir realmente viver com dignidade. O mais importante, o maior desafio da pesquisa da Embrapa, da Universidade de Brasília também, é fazer com que o produtor rural ele não sobreviva no campo, mas ele viva com dignidade. E para isso ele tem que ter produtos diferenciados, onde ele possa ganhar uma boa fonte de renda, não é isso? Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, não é isso? Não necessariamente grande produtor conseguir ótimos rendimentos, né? O desafio é até viabilizar tecnicamente o pequeno produtor. Porque senão o que vai acontecer? Vai para a cidade. Onerar sistema de saúde, porque o cara está animado. Na luta do dia a dia. Qual verde que é fácil de plantar aqui? Todos eles são fáceis. Não, aquele que eu falei, Pra pergunta. é esse aqui, ó. Esse Pérola do Cerrado. Esse verde é com as caras. É o pérola que tem o hábito noturno, a flor dela? A flor abre à noite. E é polinizada pelo morceguinho nectarívoro, que é alimento de néctar. Então, esse morcego é muito eficiente para polinização. Né? Se não tiver o morcego? Se não tiver o morcego, pode fazer na mão. Só que aí tem que acordar às 5 da manhã para fazer a polinização. A muda e o filhote do morcego. E põe ele para trabalhar, né? Não, Nenhuma dessas cultivares apis mellifera consegue polinizar? esses mini maracujás conseguem, porque a flor é menorzinha, né? Então, por que a apis não consegue polinizar o maracujá azedo normal? Porque a flor tem uma estrutura grande, né? Então a abelha vai ali pega o néctar,
pólen, mas ela não alcança a parte feminina para polinizar. Então, a abelha também, a mamangava é um tipo de abelha, só que é uma abelha grande. Então ela chega na flor ali e ela consegue polinizar. Né? Agora já o mini maracujá não, a flor é achatada, ela é pequena. Então a abelha consegue polinizar ali também. E o mini maracujá roxo, ele é melhor ainda, ele é autocompatível. Então ele praticamente ele floresce sem polinizar. Eu tenho outra pergunta. Como é que foi obtido o mini? O mini? É. O mini é o seguinte, a gente tem, eu falei para vocês que o maracujá é essencialmente brasileiro. Sim. Então a gente tem muitos materiais nativos nas florestas, no cerrado. Pode. Então, como que foi feito? Foi feito uma atividade de coleta desses mini maracujás em várias regiões do Brasil, na Amazônia, no cerrado. E esses acessos foram levados para o centro de pesquisa. Sim. Só que a gente viu que algumas plantas não produziam muito bem. Era um fruto só, 2. Só que tinha algumas plantas que produziam bem. Então a gente começou a fazer os cruzamentos, a seleção. Naturalmente ele já existe miniatura. Naturalmente ele já existe miniatura, só que produz pouco. Sim, então sim. o que a pesquisa fez? Selecionou plantas altamente produtivas, né, com maior resistência à doença, então combinando na mesma planta as características desejáveis. Às vezes você tem uma planta que produz bem, mas é suscetível à doença. Outra que produz mal, mas é resistente à doença. E a gente faz os cruzamentos para combinar então a resistência com a produtividade. Isso quer dizer que então é possível que ainda se descubra novos maracujá, novos tipos de maracujá, por exemplo, na Amazônia, em lugares assim que ainda não foi explorado. Aqui, né? Com certeza. Nós temos 70 espécies com frutos comestíveis. Então, potencialmente, a gente teria 70 tipos diferentes de maracujás que a gente pode desenvolver. Né? Então, com certeza, nos próximos anos vão vir muita novidade pela frente. Eu não quis adiantar muita coisa, mas temos o Passiflora maliformes, que é um maracujá, parece uma maçã verde. Nós temos um maracujá nítida, que parece uma mexerica, que você descasca igual uma mexerica. Tem um maracujá quadrangulares, que é um maracujá desse tamanho, 2 quilos, que você come igual o melão, come a polpa e a casca. Então, muita novidade pela frente. E tudo isso no Brasil? No Brasil, na Embrapa, parceria com a ANB, esse é o trabalho. E essas espécies são do Brasil? Todas elas a gente encontra no Brasil, essas que eu falei aqui. Esse tipo que você fala que parece um melão é o antigo maracujá. O pessoal fala que é maracujá. Com a casca e tudo. Com a casca e tudo. Só tira ali a parte externa ali e você consome. O albedo, né? Como se fosse um melão. Você consome o albedo. Quanto é o preço médio que o produtor recebe pelo saco de maracujá? Tem muita variação, dependendo da época do ano e do tipo de veículo. Quanto mais próximo do consumidor o produtor vender a produção, maior vai ser o valor agregado. Então, se o produtor consegue ter um acesso na feira, onde ele ponha esse maracujá numa bandeja, ele vai vender às vezes a R$12, a R$15. Tem produtor que não tem essa parte comercial, ele só sabe produzir. Então, região norte do Paraná, por exemplo, a indústria pega a R$1,90. Vai na propriedade pegar por R$1,50. Chega lá caminhão, pode carregar igual toda a produção, R$1,50. Então depende muito do tipo de comercialização que o produtor vai fazer. Mas quanto mais próximo ele estiver do consumidor, mais ele vai ganhar. Né? Logicamente que se envolve mais custos operacionais. O produtor vai ter que deixar uma parte do tempo para poder trabalhar a rede de clientes. Aí já vai envolver a logística dele. Logística dele. Da colheita, transporte e isso é uma coisa importante, essa questão da logística. Por exemplo, o pequeno produtor ele não vai ter volume ou escala, de repente, para viabilizar um frete. Mas se ele se organizar, vários produtores, fazer uma associação cooperativa, é o que é feito no norte do Paraná. Lá no norte do Paraná tem vocês já viram a linha de leite, o caminhão de leite, que passa na propriedade pegando as latas de leite para levar para o laticínio? Lá tem um caminhão do maracujá, ou a linha do maracujá. Eles vão passando nos pomares, pegando o maracujá, leva para um galpão, e esse galpão eles fretam uma Scania, 30 toneladas, para levar para a indústria, de forma associativa, coletiva. Então, vem da questão da organização dos produtores. E o pequeno produtor, se ele não estiver organizado, ele fica muito difícil de competir, né, dentro de um processo de cadeia produtiva. Outra pergunta, se que um produtor X, ele trabalha com apicultura, ele está lá trabalhando com as abelhinhas dele. Certo. Não seria interessante também trabalhar na mesma área com
maracujá porque iria ser meio que uma praga, né? Exato. O maracujá azedo, a abelha, a Apis mellifera, ela pega o pólen, mas ela carrega o pólen e não faz a polinização. Essa pretinha, você cai a Não, a Apis mesmo, a abelha mellifera, Apis mellifera. A abelha europeia, né? Essa pretinha é a arapuá. A arapuá é pior. Além de pegar o pólen, ela destrói a flor. Então é uma praga para o produtor de maracujá. Então qual que é a abelha do produtor de maracujá? É a mamangava, é a abelha maior que faz a polinização, né? Logicamente que tem alguns tipos de maracujás, que eu falei para você, o mini maracujá, por exemplo, onde a Apis mellifera já teria um convívio interessante, pensando no sistema ecológico ali para ele produzir esse maracujá. Depende então da espécie, né? Na área do maracujá tem essas Arapuá. Esse é um grande desafio, porque o mesmo inseticida para arapuá é o da mamangava. Então, não pode se recomendar qualquer tipo de aplicação, porque vai interferir no equilíbrio ali. Então, o que se faz, embora também tenha restrições ambientais, é de repente localizar o ninho, né? E fazer algum tipo de manejo. Aparece assim ao do nada. E é uma praga muito séria. Você tá passando, ela tá... É uma praga muito séria. Então, o que é feito, embora tenha restrições em termos de legislação, é a questão do ninho, você localizar e pelo menos diminuir essa população. Embora, muitas vezes a praga ela tem depende da época do ano. Normalmente no início da primavera, você vai ter mais problema com a abelha. Depois que passou isso aí, já vai dar uma amenizada. Então, é a questão muito de consciência, embora a hora que o produtor vê a arapuá destruindo a flor e o fruto, ele fica louco, ele quer resolver aquela situação porque é dinheiro dele que está indo pelo ralo, né? Então, mas tem toda essa questão que tem que ser trabalhada, essa questão do equilíbrio também, né? Certo. Com as abelhas aí. Pela sustentabilidade. É. Vamos pro próximo? Obrigada.